Oiê, eu sou a Rafa Morim e eu sou artista orientadora das oficinas culturais da Fundac. E esse é o primeiro vídeo da minha oficina de violino e viola. E nesse primeiro vídeo eu vou contar um pouco da história desses dois instrumentos e vou falar algumas curiosidades só pra gente dar início e vocês conhecerem um pouco mais esses dois instrumentos que são tão bonitos. Então vamos lá. A primeira curiosidade é que esses dois instrumentos fazem parte da mesma família, que dentro de uma orquestra, né? Que essa família é a família de cordas friccionadas. E essa família, ela é composta por 4 instrumentos: o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Essa família se chama de cordas friccionadas porque a gente usa uma coisa que se chama arco para friccionar as cordas, né? Fazendo as cordas vibrarem e assim emitindo som pelo instrumento. Então vamos lá, vou começar contando a história do violino. Os primeiros violinos, eles foram produzidos ali no final do século XVI e início do século XVII. E durante 200 anos, eles ficaram inalterados nessa primeira leva, assim, ficaram bem parecidos e eram atribuídos, essa fabricação era atribuída às famílias da região de Cremona, na Itália. Então eram 3 famílias: a família Amati, a família Guarneri e a família Stradivarius. Esse nome Stradivarius, para quem conhece um pouco mais de orquestra, de violino, de instrumentos, você já deve ter escutado esse nome, mas eu vou contar sobre essa curiosidade do Stradivarius daqui a pouco. O violino, ele se manteve inalterado durante esses 200 anos e a partir do século XVIII, XIX, ele começou a se modificar, mas modificou apenas a espessura das cordas. E falando em cordas, o violino ele tem 4 cordas, né? O violino e a viola, mas vou falar das cordas do violino. São 4 cordas, da mais aguda para mais grave: Mi, Lá, Ré e Sol. Então aí, no final do século XVIII, começo do século XIX, diminuiu-se a espessura das cordas e aumentou o cavalete. E também por isso o braço do violino ficou mais inclinado. E a forma do arco, ela se consolidou mais ou menos nessa época. E originalmente o arco, ele tinha uma forma mais côncava, né? E agora tem uma curvatura convexa, que antes tinha aqui, assim, e agora é um pouco para baixo. O que permitiu suportar uma maior tensão da crina. Agora eu vou falar do Stradivarius, né? Que eu tinha falado e tal. Os violinos Stradivarius, eles são os mais valiosos do mundo e eles foram feitos cerca de 1000 instrumentos, entre eles violinos, violas e violoncelos e outros instrumentos de cordas, pelo mestre Antônio Stradivarius, que foi vivo de 1644 a 1737. Mas atualmente restam poucos exemplares desses instrumentos no mundo e a qualidade sonora desses instrumentos é muito alta, mesmo com as tecnologias existentes hoje em dia, a qualidade desses instrumentos nunca foi superada. E é bastante provável que seja apenas um fruto da idade dos instrumentos, né? A madeira foi amadurecendo, então, e o som do instrumento foi amadurecendo junto com a madeira. Então agora a gente vai falar um pouco da viola. A viola de arco, ela também era conhecida como violeta. Aqui no Brasil não é muito popular esse nome, mas ela também é conhecida como violeta e também, como eu já disse antes, ela pertence à família das cordas friccionadas. A viola, ela foi surgir mais ou menos no final do século XVI, no começo do século XVI, final do século XV. Então ela é um pouquinho mais antiga que o violino. E tanto visualmente como na técnica, ela é muito parecida com o violino. A diferença entre esses dois instrumentos é que a viola é um pouco maior e tem um som mais grave, contando com 4 cordas também, só que dessa vez, da mais aguda para mais grave: Lá, Ré, Sol e Dó. Muito bem. A viola de arco, ela tem esse som mais grave, mas ela pode chegar a sons bem agudos e o forte dela são os sons intermediários para grave. Muito bem.
clave utilizada para viola é a clave de dó, justamente porque ela tem um som um pouco mais grave, então fica meio difícil de ler com a clave de sol, que é mais designada para os instrumentos agudos. E a viola de arco ela é muito comumente tocada nas orquestras, em música erudita, né? Música de concerto, mas ela também pode ser usada para qualquer outro tipo de música popular, como jazz, rock and roll e tudo que você imaginar. Que pode ser uma possibilidade, a viola vai cumprir esse papel. A viola de arco, como a gente conhece hoje, evoluiu da viola de brátil, que ela era tocada um pouco mais aqui, abaixo do ombro, aqui mais perto do peito. E a palavra viola, ela era muito utilizada para qualquer instrumento que tivesse as cordas e tudo mais, e existiam várias violas nessa época. Por exemplo, a viola de brátil, a viola bastarda, a viola d'amore, a viola da gamba e a viola de arco, que é essa viola que a gente vai conhecer e está conhecendo agora. Muito bem, então falei um pouco da viola, é meio difícil achar a história da viola procurando assim, porque a viola não é um instrumento tão popularmente conhecido como o violino e violoncelo e até o contrabaixo. A viola, por ser parecida com o violino, ela é muito confundida com o violino, mas são instrumentos diferentes, com sonoridades diferentes, cada um com as suas qualidades. O violino tendo foco mais no agudo e a viola tendo mais foco nos médios e nos graves. Muito bem, então agora eu vou falar as partes desses instrumentos. A viola e o violino, eles são muito parecidos, então as partes são iguais. Então agora eu vou falar das partes do violino e da viola. Já tô aqui com o meu violino em mãos, então vou mostrar um pouco pra vocês. A primeira parte que eu quero mostrar é essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essas cavidades aqui, esses buracos, esses orifícios. Isso são os Fs, e os Fs, eles servem para que o som, para que a vibração que está rolando aqui dentro do instrumento seja amplificada para o espaço externo, né? Para a gente poder ouvir, porque senão o som ia ficar aqui dentro, a gente até conseguiria escutar, colocando o ouvido perto e tal, mas não seria propagado, não faria um som tão alto, esse som ele não se propagaria. A segunda parte que eu quero mostrar são as cravelhas, que são os afinadores do violino. São 4, um para cada corda, e elas servem para deixar ou a corda mais aguda ou mais grave, e na verdade para a gente deixar a corda na vibração correta, né? Na afinação correta. Seguindo essa linha, nós temos também os microafinadores. Eu uso 2, um para a corda Mi, que é a mais aguda, e um para a corda Sol, que é a mais grave, que eu acho meio chatinha de afinar, mas na verdade os violinistas profissionais assim nem usam esses microafinadores porque eles poluem um pouco o som do instrumento. Beleza. Agora o cavalete, que eu tinha comentado, né, que deixaram o cavalete um pouco mais alto entre o século XVIII e XIX, nos aperfeiçoamentos do violino. Então essa peça aqui é o cavalete. Ela serve para apoiar as 4 cordas, para que a gente possa passar o arco e sair o som. Por exemplo, não é igual o violão que não tem o cavalete, mas você bate a corda e o som ressoa, né? Pro violino não, pra gente conseguir passar o arco e o som propagar, a gente precisa do cavalete para apoiar as cordas. As próprias cordas, aqui no violino, né? Nós temos a corda Mi, corda Lá, corda Ré e corda Sol. Na viola seria essa ordem. Em vez de começar na Mi, começaria na Lá, seria Ré, Sol e Dó por último. Muito bem, então falei um pouco das partes do violino. Esse daqui é o espelho, né? Essa parte preta é o espelho, e ela é onde a gente apoia os nossos dedos, onde a gente aperta e seleciona as notas que a gente vai tocar. Essa daqui é a queixeira, que, como o próprio nome diz, serve pra gente apoiar o nosso queixo na hora de tocar. E dentro do violino, vocês não vão conseguir ver, mas eu consigo. Daqui, dentro do violino, a gente tem uma madeira que apoia aqui, ó, desse jeito aqui, lá dentro, desse jeito aqui, que liga a parte de cima do violino e a parte de baixo, fazendo que o violino, que a vibração, que o som passe por todo o corpo do violino antes de ser amplificado. Essa pecinha se chama alma, exatamente porque ela é a alma do instrumento. Sem ela, o instrumento fica com um som
sem vida, sem alma mesmo. Agora eu vou falar um pouco do arco. O arco, ele é feito de madeira, né, como vocês podem ver, geralmente de madeira, inicialmente de madeira e inicialmente de crina de cavalo. Hoje em dia você encontra arcos de vários materiais, fibra de carbono, madeira de vários tipos de árvore e a crina, né, que a gente chama, ainda chamamos de crina, mas não é mais crina de cavalo, é feita de nylon. E o arco ele pode ser dividido em 3 partes, a parte da ponta, aqui, a parte do meio e a parte do talão. O talão é essa parte aqui, que pode ser removida, né? A gente tem essa peça aqui, que girando para um lado, ela solta a crina do arco. Olha só, vou tirar inteira aqui para vocês verem como fica. A gente tira, a gente consegue soltar para limpar a crina do arco e a gente aperta para a gente deixar na tensão que a gente preferir na hora de tocar. E o arco, como eu disse, ele tem essa envergadura aqui, né, que ela é convexa. Antes ela era côncava, ela tinha essa parte aqui, mas agora ela é convexa. A gente tem que tomar muito cuidado para não apertar muito o arco e a gente inverter a envergadura, né? Deixar ele côncavo novamente. E não é o que a gente quer. E é isso, essas são as partes do violino. Eu acho que é isso por hoje, pessoal. Falei algumas curiosidades. A gente vai ter novo jeito de aulas aqui na Fundac, como a maioria deve saber, 1 hora de aula online por semana, ao vivo, a gente vai conversando, vou falando do instrumento, quem tem instrumento eu vou ensinando a tocar, quem não tem eu vou falando a história do instrumento, vou falando sobre música. No geral, eu tenho um plano de aulas pra gente aprender a ler partitura, aprender a ler ritmo, aprender a ler alturas, né, que são as notas, mais agudo, mais grave, e eu vou fazer lives de 15 em 15 dias. Então fiquem atentos lá no meu Instagram, @RafaelaAmorimMúsica, que as lives vão rolar por lá, tá certo? Então essa foi a nossa primeira videoaula, espero que vocês gostem, tá? Toda semana vai ter uma videoaula aqui falando sobre os assuntos que eu vou falar nas aulas ao vivo, mas falando de uma maneira mais rápida, mais sucinta, pra você poder ver no ônibus, no carro, numa carona, né? Não dirija e veja vídeos. Numa carona, enfim, pra ser uma coisa mais rápida, mais sucinta pra você ver de qualquer lugar, tá certo? Então, esse foi o primeiro vídeo da oficina de violino e viola da professora, da oficineira Rafa Amorim, que sou eu. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem com seus amigos, com todo mundo, e não esqueçam de usar máscara e se cuidar, tá bom? Se puder, fique em casa, se não puder, se cuide. Um beijo e até a próxima!